Olá, eu sou Soraya Buchain, sou escritora de terror e suspense e eu recebi esse convite para vir aqui contar para vocês um pouquinho da minha trajetória nesse mundo da literatura, da publicação, da autopublicação e espero que seja útil para vocês, para quem está começando, para quem já está, né, nessa carreira. E vamos lá, eu tô há mais ou menos 4 a 5 anos nesse mundão da literatura nacional. Sempre escrevi suspense e terror, gosto muito de suspense e terror e não me imagino escrevendo outra coisa. Eu brinco que se de repente eu resolver escrever um romance não vai dar certo porque eu vou ter que matar um dos casais. Mas é onde eu me identifico, sou fãzaça do Stephen King, assim, desde que eu me conheço por gente. Comecei a adolescência lendo Stephen King. O primeiro livro que eu li dele foi Jogo Perigoso, que muita gente acha monótono, chato, eu amo. E tracei a minha carreira literária com as dicas do King, assim, ele realmente é meu mestre, né? Tô trabalhando num livro novo, vou chegar lá, né? Mas tô lendo A Dança da Morte dele, que sempre é uma escola, então já tô lá e preciso mudar umas coisas no livro, porque agora eu lembrei que ele usa essa técnica. Então todo mundo se inspira em alguém, né? Mas vamos lá, eu comecei a minha carreira, eu tinha um blog literário, chamava Meu Meio Devaneio. Eu fazia resenhas, porque eu sou ratinha de livro, né, desde adolescente. E eu fazia resenhas de livros, e foi lá que eu comecei a ter um pouquinho mais de contato com a literatura nacional. Que lá atrás, uns 6, 7 anos atrás, não era tão forte que nem é hoje. A gente vê que está crescendo exponencialmente, né, a quantidade de autores nacionais e a visibilidade que esses autores estão tendo, né, mais do que a quantidade, a visibilidade. E nesse blog meu que eu tive a oportunidade de participar de uma antologia, que foi essa aqui, As Horas Sombrias. Eu escrevi um conto, bem despretensiosamente mesmo, porque eu achava que isso não era pra mim. Admirava quem escrevia, mas achava que não era pra mim. E publiquei um livro nesse conto, que se chama O Vizinho Suspeito. Trouxe vários pra mostrar pra vocês. E, poxa, me animei. Fiquei feliz de ter conseguido publicar. Então essa foi uma publicação diferente, né? Até então não tinha sido uma publicação minha, né? Assim, eu estava com vários autores, até então não conhecia nenhum, caí totalmente de paraquedas e consegui. E falei, caramba, eu vou escrever um outro conto, gostei. Eu escrevi uns contos bem pequenininhos, assim, no meu blog. Coisa bem curtinha, assim, era mais pra treinar, coisas que vinham na minha cabeça. E resolvi começar um outro conto, tá? Era pra ser um conto. Comecei escrevendo e fazia uns brainstormings, assim, com algumas amigas, com algumas irmãs, com a minha irmã, com algumas amigas, de um rumo que a história poderia tomar. Esse conto começou a ficar muito grande. E eu me empolgando na escrita, sem técnica nenhuma. Nenhuma, assim, a técnica minha, até hoje, é das leituras. Comecei a escrever esse conto, escreve, ficou gigante. E ele se transformou num livro, que foi esse primeiro livro aqui, O Até Eu Te Possuir. Aí, o que acontece? Bom, aí começou a saga, porque aí eu tinha um livro de 280 páginas na mão e eu não sabia o que fazer com ele. Falei, tá, que legal, esse conto não é mais um conto, virou um livro, e o que eu faço com isso? Eu não fazia ideia do que era autopublicação. Eu sabia que existia a Amazon, mas eu não sabia como publicar. E foi nessa época que eu conheci um tipo de uma assessora. Ela era uma preparadora de texto, né, digamos assim. Ela leu a minha história, porque a gente também fica bastante inseguro, né? Será que tá bom? Será que não tá? Ela mexeu em algumas coisinhas na minha história, mas falou, poxa, bacana, você escreve bem, gostei da sua técnica, vamos publicar. E me indicou essa primeira editora, que foi a editora Ela Editorial, né? Que era um selo da Modo Editora, não existe mais. E foi uma publicação paga, tá? Então eu paguei para ter o meu livro físico. Esse primeiro livro não teve uma revisão profissional, tá? A revisão foi basicamente minha. Não façam essa caca. Se necessário, paguem uma revisão por fora, tá? É muito importante a qualidade do texto. Ter um pouco de sorte, assim, de ter saído bem o texto, de não ter tido muitos erros. Mas poderia ter sido um desastre.
E isso, então, essa preparação é muito importante. É claro que a editora deveria ter fornecido, tá? Mas eu não sabia disso na época, né? Novinha de tudo, aprendendo, não fazia ideia. Então, cuidem disso do livro de vocês, porque isso aqui é um filho seu. Se vocês publicam um livro, seja ele físico, seja ele na Amazon, e ele vem cheio de erros, por culpa, às vezes, até de uma má revisão da editora, é o nome de vocês que tá em jogo, tá? Então, cuidem disso, isso é muito importante. Porque ele tem toda uma preparação. O correto é o que aconteceu com o meu segundo livro, eu vou chegar lá. Bom, publicou, fiquei muito feliz, ele esgotou. E eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava que ia ser tão bacana assim a repercussão desse livro. Só que eu ainda não tinha meu público. E aí vocês devem me perguntar, que é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, como eu consigo o meu público? Não tem um segredo. Não existe uma fórmula mágica. É você estar nas redes sociais, é você ser humilde, é você aceitar que você não é perfeito, que algumas pessoas vão gostar do que você escreve e outras não. E que tá tudo bem, né? Depois que eu publiquei esse livro, eu resolvi me aventurar na Amazon. Aí eu coloquei ele lá na Amazon, entendi como é que funcionava a autopublicação e gostei pra caramba. Porque é muito simples publicar um livro pelo KDP. O KDP é a parte de publicação da Amazon, tá? Eles praticamente desenham como você tem que fazer. Então, acaba sendo muito tranquilinho. Gostei muito de publicar. E aí é legal porque, assim, tem crescido a quantidade de pessoas que lê e-book. Você consegue colocar o livro num valor mais acessível. E aí eu me aventurei a colocar outros contos ali. Então, eu fui publicando. Então, assim, uma dica que eu dou, é claro que o nosso sonho, né, de escritor é ter o nosso livro na mão. Mas se às vezes você não tem condições de pagar, você ainda não tem seu público e não consegue uma publicação tradicional, porque as publicações tradicionais são quando a editora fala pra você, eu vou te bancar. Então eu vou pegar sua história, eu vou pagar tudo pra te publicar, contando o que você vai vender. Por isso que é tão difícil quando você ainda não tem seu público formado, quando você ainda não é tão conhecido no mercado, por isso que é tão difícil alguém te publicar tradicional. E não adianta a gente criticar as editoras, porque eles também têm que ganhar dinheiro com isso. A gente tem que ralar do nosso lado, fazer nosso público, mostrar que a gente tem um produto de qualidade, cuidando do nosso texto, aprendendo cada vez mais, aceitando crítica, para depois a gente mostrar para essas editoras, olha, investe em mim, eu vou vender, né? Então é essa paciência que a gente tem que ter e tudo a seu tempo, tá? Depois, então, eu fui um pouquinho lá pela Amazon, mas eu tinha o meu... Aí eu, nesse meio tempo, fui escrevendo o meu segundo livro, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. A Vila dos Pecados. Esse era um livro que eu tinha o sonho de escrever porque eu queria escrever um livro de época. Então, ele se passa no final do século XIX, ele é grosso pra caramba, ele tem 450 páginas, eu escrevo muito, discípula de King, né? Vocês já imaginam. Ai, socorro. E é também uma coisa que eu falo pra vocês, é muito difícil uma editora tradicional querer publicar um livro tão grosso, tá? Porque fica caro pra publicar. E aí fica caro pra vender. E a gente sabe que os livros acabam tendo um custo alto, né? Então, segurem a caneta, tá? Tentem ficar numas 280 páginas mais ou menos no máximo. Isso é uma outra dica que eu dou, tá? Dica minha, pessoal, de aprender na marra. Mas eu fui querer publicar. Eu ainda não estava conhecida. Eu tinha o meu público, né? Todo mundo que tinha esgotado, graças a Deus, o Até Eu Te Possuir. Mas eu não era conhecidíssima, assim, porque eu sempre tive um problema com redes sociais, assim, não gosto muito. Aprendi a gostar, né? Faz parte do negócio. Mas eu queria muito publicar. E aí eu fui pra Editora Coerência. Ele também não foi uma publicação tradicional, eu paguei, tá? Só que dessa vez o livro teve um cuidado. Então, ele teve uma revisão. Quem revisou foi a Evelyn Santana, que além de tudo é uma ótima escritora. Revisou muito bem. Ela que deu esse apelido Dark Queen. Ela que começou com isso. E aí o apelido pegou, tá? Foi culpa dela. Ele teve uma diagramação. Ele teve uma capa super bacana, bem feita, uma distribuição legal. E aí eu comecei a ficar mais conhecida. Nesse meio tempo,
eu publiquei a versão do Até Eu Te Possuir em inglês, tá? Eu mandei imprimir ele físico, mas ele tá na Amazon em inglês, em e-book, tá? Eu ainda não investi em propaganda, em nada nele americano, porque é muito difícil atingir um público fora. Eu achei, tá? Assim, por quê? Porque a gente tem muitos nomes lá fora, muito livro. Eu adoro ler livros americanos, australianos, em inglês. Eu gosto porque eu gosto de treinar meu inglês, assim como eu gosto dos nacionais também, tá? Então a gente vai dando uma mesclada. Então é muita concorrência, tá? Mas é bem recompensador você saber que você tem um livro na Amazon Estados Unidos. Então esse aqui é a minha versão em inglês, tá? Eu tenho total ciência de que eu deveria investir mais num approach, né? Com essa turminha de lá. Talvez nas redes sociais, porque é disso que a gente vive de contatos, tá? Essa história de que, eu vou escrever e meu livro vai se vender, isso não existe. É trabalhinho de formiguinha. Mesmo nos dias que você fala, eu não queria postar nada, às vezes tem dia que você tem que postar. Você tem que estar próximo, você tem que receber os feedbacks. Faz parte, tá? Então, não é só sentar e escrever. Existe um mundo em volta disso. Depois disso, depois que eu publiquei A Vila dos Pecados, eu resolvi que se eu não fosse publicar tradicional mais, eu não ia mais pagar. Porque pra mim não tava mais valendo a pena. Só que aí eu já tava com um público muito bacana. Aí eu falei, bom, se não for pra eu fazer tradicional, eu vou pra Amazon. Porque eu tenho um público super legal na Amazon, tá? E aí eu conheci a Adriana da Monomito. E foi muito bacana. Foi aí que eu conheci o que é uma publicação tradicional. Eu tinha um livro pronto, que era o Pelo Sangue que Nos Une, mas a gente optou na Monomito por fazer o Ferrão de Escorpião. Ela falou, não, nesse momento vamos deixar de lado um pouquinho esse romance e vamos fazer o Ferrão de Escorpião, que é esse livro com 4 contos sobre vingança, que foi super bem aceito, e ele é um terror bem gore, assim, bem... Esse aqui é bem cruel, e eu amo ele. E aí a gente publicou ele, físico, publicou também em e-book, e essa foi a minha primeira publicação. Tradicional, porque a Monomito trabalha com publicação tradicional. Isso foi em 2018. Então, eu já tinha percorrido alguns anos, né? E não me acho famosa, tá? Acho que ainda tem um bom caminho pra percorrer, acho que ainda tem um bom caminho pra lutar. E não para, tá? A gente não pode nunca parar. Nesse meio tempo, eu vou falar do Pelo Sangue, mas nesse meio tempo eu participei de várias antologias. Então eu trouxe algumas para mostrar para vocês. O Halloween, que também foi da Coerência. Participei de uma da Irlanda do Norte, Gruesome Grotesques. Foi minha primeira publicação internacional. Eu tinha o Until I Have You, né? Mas uma publicação lá mesmo, né? Narrativas do Medo. Essa aqui foi da Neblina Negra. Arquivos do Mal, também da Coerência, fez muito sucesso. Rio Vermelho da Luva, maravilhosa. Aqui também, Hora Morta. Esse é o volume 3. Não, desculpa, volume 2. Que eu tô com a Cláudia Lemes, o Marcos de Brito. Uma honra estar do lado deles. Póstumos da Rouxinol, fora algumas que foram também online, tá? E eu não estou achando a minha... E aí teve a Insanidade, tá? A Insanidade foi bacana porque eu organizei, então eu não simplesmente participei. Eu organizei, na época o Fernando, né, da School, falou assim, você vai organizar, você vai fazer... É seu, o projetinho é seu. E eu criei todo o pano de fundo, que é esse sanatório, né, lá no Acre, na década de 50. E ela foi, até hoje, é um dos livros que, pelo que o Fernando me fala, né, é um dos livros que mais venderam na School. Ela é muito maravilhosa. E teve também, gente, uma super diagramação, ó. Porque isso faz parte do livro.
Sabe, vocês têm que dar o livro de vocês na mão de alguém que vai cuidar com carinho. É a mesma coisa que você deixar seu filho na mão de uma babá, sei lá, de alguém que não vai cuidar dele. Então esse é o carinho que vocês têm que ter. E aí, eu ainda tava com Pelo Sangue que Nos Une na gaveta. Foi quando eu conheci a editora Cabana Vermelha. Aí essa editora, uma das editoras-chefes, é a Brooke, né? A Brooke foi a pessoa que me ajudou quando eu comecei a querer escrever. Ela já era muito conhecida na Amazon, já vivia disso, me ajudou muito, né? Todas essas dicas que eu tô dando pra vocês, ela me deu na época, me ajudou pra caramba. E ela resolveu fazer essa editora, com a ajuda de algumas pessoas, para publicar terror. E estão fazendo um excelente trabalho, porque eles vieram trazer terror de qualidade. É lindo, assim, o trabalho deles, as capas, o cuidado. E eles toparam o Pelo Sangue que Nos Une. Eles são muito promissores, é uma editora muito promissora e que eu tô muito feliz de fazer parte. E esse aqui é o meu queridinho. Não. Quer dizer, o Até Eu Te Possuir é o meu queridinho, porque é o meu primogênito. Mas esse livro aqui eu tenho um carinho enorme por ele. E ele é lindo também, ó. Esse aqui tava autografado, tá? Eu peguei ele porque ele ainda não foi despachado com o negócio do coronavírus, ó. Então ele é um livro lindíssimo. Deixa eu pegar aqui um capítulo do meio pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então, é isso. Resumo da ópera, né? Falei, divaguei. O que eu indico? Se você tá começando, a minha primeira... Se eu começasse hoje, tá? Vamos supor que eu sei tudo que eu sei na teoria, mas ainda não tenho público. Primeiro, eu faria meu público. E uma maneira hoje de você fazer seu público é começando pela Amazon. Eu sei, existe o sonho do livro físico, mas a própria Amazon te dá uma oportunidade de você fazer por demanda o livro físico. Então se eu fosse indicar para vocês, eu começaria assim. Começarem a pegar mais confiança no mercado, entender como funciona, façam networking, participem de lives, participem de eventos. Quer dizer, agora, né, o corona cancelou os eventos, mas vai voltar. Participem dos eventos, vão atrás. Eu acho que isso é muito importante para vocês conhecerem as pessoas. E sejam felizes, escrevam o que vocês gostam. Não escrevam porque alguém acha legal escrever sobre uma coisa, ou porque meu amigo escreveu sobre aquilo e deu dinheiro. Escreva o que vocês gostam, porque no fundo, o que a gente ama escrever é aquilo que vai dar certo. Não adianta você lutar contra uma coisa que tá fora do seu coração, sabe? Então eu acho que é isso que vai mover vocês pra frente. Bom, é isso. Então espero que tenha ajudado. Tô como Soraya Abuchain, escritora nas minhas redes sociais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem perguntas aqui. Pode deixar, eu respondo pra vocês depois. Desculpa ter falado demais, é que eu me empolgo de falar dos meus bebezinhos. Parece mãe, eu sou mãe também, então falo com o mesmo fervor da minha filha. Mas é isso. Então leiam muito, aprendam muito, escrevam mais. E o que precisar de ajuda podem contar comigo. E meninas, obrigada pelo convite.